Aqui passaram muitas pessoas desse engenho. Muitas pessoas. A família do meu pai trabalhou tudo aqui dentro. Eu era pequeno ainda, quando foi começado o engenho. Era muito difícil. A gente de noite, na hora de descansar, ainda estava trabalhando no engenho, moendo cana. Naquela época era tudo à mão. Tudo à mão. Quem tinha um engenho bom, fazia farinha, tirava o porvilho da massa para fazer a rosca e já se alimentava. Hoje tu vai no mercado, tu compra tudo, tu compra uma cebola, compra uma alface, compra tudo, né? A carne, o restaurante, tu vai comprar comida pronta, compra uma pizza, mas antigamente não tinha nada, ou tu fazia ou tu não comia, né, cara? Tinha alegria aqui dentro. Eu tenho saudades do engenho. O padre Raulino escreve no livro dele sobre Santa Bárbara que os alemães, logo que eles se instalaram em São Pedro de Alcântara, eles começam a construir os engenhos. Todo o movimento do engenho que era feito por bois ou pela mão de obra escrava, eles vão construir engenhos que eram movidos a água, a roda d'água. A utilização da energia da água teria sido um dos motivos que os colonos desceram essa Serra do Pai João em direção aqui seguindo, né, os rios do Louro, e aí o Rio do Louro, o Maruim e o Biguaçu, foi onde eles foram se instalando e construindo esses engenhos. Lá em 1830, 35, os imigrantes alemães, ainda em São Pedro de Alcântara, eles vão construir os primeiros engenhos movidos à roda d'água, né? Então, em 1940, eles começam a utilizar motores a diesel e em 1965 a energia elétrica ela chega em Antônio Carlos e gradativamente vai sendo instalada nas comunidades do interior do município.
Eu trabalhei aqui junto com meu pai com 6 anos de idade. Nós levantava de manhã às 4 horas. Aí nós ia para o engenho era movido a boi. E depois, mais tarde, o meu pai botou o motor a diesel. Mas era de muito tempo já depois. Ó, com 10 anos eu comecei a ajudar o pai aqui no engenho. Era aquela minha alegria. Se eu podia ajudar aqui. Porque o pai levava massa ali para o coxo, e naquela época não tinha assim, tocada água. Tinha uma coisa assim, era virada a manícula, que nem o rebolo. Aí eu quase não chegava assim para fazer a volta em cima. E eu fazia isso para o pai. E às vezes era um monte de bagaço, a gente não tinha força ainda de jogar bagaço para trás. Então a cana assim meio nova, ela quebrava muito, em todo nó ela quebrava. Aí empurrar aquilo, isso às vezes não pegava e eu às vezes até começava a chorar. De cansaço que dava de empurrar. E a mão às vezes congelada, que a gente não sentia mais para pegar a cana na mão para empurrar, principalmente quando a cana era levada para dentro, assim em tempo de chuva, assim como hoje, aí outro dia de manhã estava tudo congelado quase. A gente era pequeno, também já ajudava, tratava galinha e depois foi para a escola e depois foi crescendo, ia junto capinar. Nasci aqui, desde pequeno, assim, dentro da idade comecei a trabalhar com meu pai, minha mãe, meus irmãos. 9, 10 anos a gente já estava rolando no meio deles, né? E ajudando aí a tocar o boizinho no carro, né? Ir lá tratar o boizinho na roça. E quando eu tinha, assim, a mera chegando de 13, 14 anos, daí eu já estava bem envolvido ali para ajudar a ensinar os boi. Chucrinho que a gente pegava no pasto. Eu gostava muito de trabalhar. Eu levantava bem cedo. Eu costurava assim a roupinha das crianças tudo de manhã cedo. Ele ia para o engenho, fazer o serviço do engenho, moer cana, e eu ia costurar. Eu gostava de trabalhar, eu não me cansava. Ele trabalhava no engenho, embaixo, e eu trabalhava em cima na moenda de cana. Eu sempre ajudava ele como eu podia. Eu fazia moer a cana, e daí quando no primeiro tempo nós tínhamos alambique, né? Daí então enchia e daí fazia fogo para a cachaça correr, né? E daí depois então ia diminuindo o fogo, né? Assim quando parava de correr, né? Secava a porvilha toda assim para fazer rosca, tudo a gente fazia. Eu estava que não me podia mais quase abaixar ali para juntar. Daí ainda estava, o Egídio nasceu ainda naqueles dias. E as crianças a gente levava aqui, tinha uma caminha, a gente sentava as crianças dentro. Daí eles ficavam brincando, dava uns brinquedinhos para eles. E quando eles já foram crescendo, um já cuidava do outro e assim foi indo. O Dionísio não tinha nem 4 anos, nós tínhamos 4 filhos. Irmã Luzia tinha a Violino, já nasceu. Era difícil sim, mas a gente era novo, a gente tinha essa garra, a gente tem que fazer o serviço. A gente não pode desanimar, né? Deus sempre está no nosso lado. Eu de 10, 12 anos eu trabalhava toda a vida, ajudava o meu pai, trabalhava a maioria já. Naquele tempo eu trabalhava seguindo no engenho, não? Moendo cana e fazendo açúcar e fazendo farinha, né? Que a gente fazia naquela época seguindo, não? Aí a mandioca tudo jogada com a mão, tudo imprensada com aquele fuso de madeira. Até eu tinha base uns 10 anos, já secava massa, havia 24 barricas de massa durante o dia. Aí tinha um bulinete e a gente andava em redor para secar a massa. Era uma coisa bem difícil mesmo.
tinha luz. A luz era aquela luz de querosene. Uma estava em cima da fornalha, outra estava ali na cabeceira da moenda, para iluminar o engenho todo. Quando vocês começaram aqui a trabalhar, quando tinha a guerra, daí foi fechado de comprar querosene, só que conseguia mais uma garrafinha, um biguaçu. E aqui no engenho, para trabalhar direito, aqui tinha que ter ao mínimo 3 luzes. 3 luzes de querosene, gastava assim por dia ou 2 dias, e uma garrafa de querosene. Isso ali tinha dias que a gente trabalhava 14 a 6 horas. Só descansavam assim dentro da refeição e durante a noite, umas 7, 8 horas só, mais nada. E o resto era batendo, trabalhando. E aí nós tínhamos que moer a cana primeiro para depois nós ir para a roça. Quando amanhecia o dia, nós tínhamos que ter a guarapa pronta para botar no forno. Nós aqui fazia 3 ou 4 fornadas de açúcar por dia. Só na segunda-feira ele não fazia 4, só fazia 3, porque ele não moía de noite. Domingo à noite ele não moía cana. Trabalhando de noite, né, de madrugada e tudo para a gente poder dar conta do serviço, não? Às vezes, às 2 horas, eu já estava lá para cima carregando lenha e trazia para casa, às vezes, 3, 4 carats de lenha. Eu botava aqui no engenho, de madrugada. Ou senão eu ia buscar uma cara de cana que estava na roça pronto. Eu moía a cana, aí ela era botada na fermentação. E a fermentação ficava mais ou menos umas 30, 36 horas fermentando. E daí aí o vinho era passado para o alambique. E daí botava fogo debaixo do alambique. E aí saía o vapor por cima e saía a cachaça. O pai, quando tinha o fornado pronto, ele vinha chamar eu e os 2 guris mais velhos. O forno do melado, e daí fica fervendo ali umas 5 horas até se tornar o melado. Isso tinha que ser coado quando era quente do forno. Quando ele estava pouquinho frio, já não corria mais, não passava mais no pano. Eu fazia bastante farinha. Quando chegava nessa época, o Vicente vinha aqui para eu moer cana para ele. Eu ainda estava fazendo farinha, não? Eu moí muita cana para o Vicente, aí para o Chico Schmidt também. O Candico também moí bastante também, não? Então a gente lutou bastante a vida da gente que a gente ajudava. O trabalho era bastante, né? Eu tinha serraria, tudo, não? Eu não parava, eu trabalhava até sábado de noite, naquela época lá. Era de segunda de manhã até sábado à noite, direto fogo ali debaixo. E um forno de farinha, isso leva tempo também, era de 2 horas e meia em diante. O pai sempre dizia, carrega farinha no paiol quando está quente ainda. Aí ele se conserva melhor, ele seca mais. E para outro dia de manhã ter o coxo vazio outra vez. Era uma vida assim, como a gente diz, uma vida bonita, só que era meio pesada. Seja chovendo, seja o que for. E plástico não tinha para passar por cima. Era um saco de linhagem. Aquilo era molhado, secava à frente do fornalha. Daí quando a gente chegava em casa, a gente só ia buscar uma raiz de gengibre, batia aquilo, tirava uma cuia de guarapa e daí quando aquilo tinha o gosto bem gostoso, a gente tomava aquilo. Aí a gente até chegava quase a suar. Era muito difícil trazer a cana para casa com o carro de boi. A vida tu lava até o eixo. Às vezes quebrava um canzil,
Eles quebravam o carro, tinham que descarregar tudo, carregar de novo. O dia a dia era bem difícil. O carro vinha até o eixo, arrastava até o tampão do carro por dentro daquela lama. Tinha lugar que nós íamos, tinha que até amarrar a roda do carro. Vinha com a roda, descia o morro a pica, que vinha até com, como é que se diz, de arrasto. Aí quando chegava embaixo, completava a carrada, fazia uma carrada boa, quase 1000 quilos, e vinha. Segundo Raulino Reitz, no livro sobre Santa Bárbara, o imigrante alemão João Ludwig, que era carpinteiro, foi o primeiro a construir um engenho movido a água. O engenho eu ajudei a construir, porque tinha um engenho aqui, mas ele já estava muito velho, e daí ele foi arrancado e eu ajudei a construir. O pedreiro, o marceneiro que construiu o engenho aqui foi o Leo Gorges e o Eduardo Schmidt. O pai tinha empregados assim para tirar os paus no mato. E o Teobaldo, às vezes, quando o pau era meio grosso, ele faquejava no mato para ficar mais leve. Quando estava tudo pronto, a madeira tudo ali, daí o Sedimo tinha feito os pilares, pronto. O carpinteiro, o Teobaldo, ele falou com muitos homens para suspender tudo ali em cima. Mas tinha que cuidar muito para não dar soquinho nos pilares, porque os pilares não tinham nem um pouco de cimento, era só aquele barro. Se ganhasse um soquinho, ele podia trincar. Os caibros, aquilo era palmito, fruto tomato, redondo. E eu aprendi para começar com o pai e depois os meus 2 irmãos ali a fazer esse trabalho aqui, ó. Eu sou carpinteiro, eu faço todo esse trabalho aqui, ó. Eu comecei já jovem e meu querer era isso, trabalhar de carpinteiro. E sempre gostei dessa profissão. E nunca gostei de trabalhar em serviço de casa, só engenho. E o primeiro engenho que o pai tinha, então, era boi, porque o pai não tinha condições ainda. Naquela época, o pessoal não tinha experiência ainda de fazer um vale de água assim, de uma cachoeira para outra. Daí parece que passou uma pessoa aqui e disse para que o senhor o José não vai puxar aquela água ali para fazer um tanque. Aí eles fizeram. Ele tem que ser um local, se ele pensava de mover a água, ele tem que saber que essa água tem que vir alta até em cima da roda. E onde de repente ele tem que ver um lugar onde o terreno era mais baixo, que essa água vinha a nível para tocar a roda. Para construir, os carpinteiros do Tivadinho, Oswaldo Hoffmann, que é irmão do meu pai, aí tinha o Zé Daninho, o Zé Cabelo, também ajudou muitas vezes. O Ná Petre, também trabalhou, João. O Ná chama o nome dele João Petre. Aí a madeira nós pegávamos de cima do Yupa Petre, daqueles João, no Lincha Petre. As telhas já tinham um engenho, aqui foi cortado e o pai comprou, eu acho que lá no José Zimmermann, de lá foi puxado carne de boi. Esse antigamente tinha uma loja. Isso tem que ser uma igual à outra, como seja da fundição. A ponteação. Isso é só a ponteação. Se não for ponteado no exato, ele faz barulho. Realmente você entra no engenho e está tudo trabalhando, você não escuta nada. Que nem um relógio. Isso ficava tão certinho que não faltava nem 1 milímetro. Tem que ser a madeira certa, preparar a madeira e tem que ser a ponteação certa.
Para trabalhar com madeira, a gente tem que conhecer. Cada madeira tem a sua especialidade para o seu serviço. É a garuva. E o certo para esses raios ali, era pintabuna. É a pintabuna madeira neutra, ela não se puxa, ela não trabalha. Aquele tempo era só ferramenta de mão, de braço, né? E se precisava uma torinha para fazer um estábulozinho ali de vaca e do boi, ou fechar um engenho, aí eu usava aquele serrote ali de serrar aquela torinha no meio. E bem antigamente aquelas tábuas eram serradas no outro serrotão ali, ó, abraço assim, ó. Um embaixo, outro em cima, e a tora em cima do estaleiro, entendeu? Por causa dessa grossura, fui eu, mais meu pai, e o Fritz, e o Benedito Primo. Nós seremos isso lá no Mato Abraço, Cerrado Abraço, pau de 12 metros compridos. Assim, as tábuas ao redor, aquilo era tudo, isso foi cerrado lá no Tio Samuel. Aquele tinha engenho de serra. O tijolo aqui que tem aqui foi batido tudo à mão. No piso de chão. O pai comprou isso aqui, é tudo canela. Daí foi transportado com carro de boi para cá. E para botar ela em pé, é deitado aqui, peça por peça e botado para dentro. Daí muitos homens tinham que suspender ela para botar ali, porque não tinha máquina, não tinha nada para botar em pé. Era a força do homem, porque ela já tem 140 anos quase e ainda não falta nada. Não tem sinal de falha. Carregava mandioca em balaio pesado, pegava enchia vai, estava nas costas, despejava no carro de boi, até encher a carrada. Quem não tinha uma junta de boi boa, aquele não conseguia se manter. O boi tem que ser bom, um tamanho exato, não podia ser um boi fraco também. O boi tem que ser bem tratado, senão não aguentava. Isso é difícil. Pois é. Quantos balaios de aipim a gente encheu? Eu fazia também muito balaio. Eu sei fazer. O balaio era um tipo de mambu taquara, se chamava, no mato. A gente ia buscar, assim, antes de entrar a farinhada, uns 2, 3 molhos para fazer balaio. Daí a gente fazia assim de manhã, ou dia de chuva, aqui no engenho. Agora, fazer um tipitim de imprensar a massa para a farinha, aquilo é difícil, tá? Aquilo eu não sei fazer. E o tipitim para encher, lá em cima na massa, era bem cheio, daí carregado ali na prensa. Depois entrou o nylon para fazer esses panos de imprensar massa. A água saía fácil, né? Antigamente era feito com pano de alinhagem, um saco de alinhagem. Esse aqui era o projeto melhor que eles inventaram para trabalhar com o nylon. Porque isso ali, a gente só carregava 2 paltos aqui dentro e dobrava, botava o chapéu em cima e depois, quando ele estava seco, ele era muito fácil de descarregar para lá. Porque o tipitim era duro, a gente tinha que soltar primeiro para a massa sair dessa quina ali. Se ele não saía, tinha que socar bem para ele cair fora. Essa moenda aqui, eu passei quase a minha vida. Eu trabalhei, se pode dizer, quando eu tinha uns 15 anos, daí o pai entregou o engenho para mim. Janeiro, fevereiro, até em março. Era aquele temporal quase que nem hoje. Às vezes, um mês, direto assim, quase que nem hoje. E daí, quando chegava abril,
Aí era começado a puxar lenha. Toda noite umas 3, 4 caradas. Daí enchia o engenho ali. Que não ia no engenho, a gente fazia uma pilha fora. E onde precisava ter lenha para fazer a comida dentro de casa, que gás não tinha, e energia não tinha, e era tudo feito na base da lenha, do fogo. A padaria e coisa de fogão, forno e fogão, isso trabalhava só na lenha, no fogo, né? E eu também tinha um engenho também, né? Veja quanta lenha durante a semana toda eu gastava, durante o mês, durante o ano. Quanta lenha precisava, anos e anos. Até vinha vizinhos para buscar bagaço para acender o fogo dentro do forno para fazer pão. Isso muitas vezes acontecia. Oh, isso era E muito. de noite os meninos vinham da aula, os sofãs faz bagaço ali. Eles tinham muito medo, porque naquela época tinha muito chararaca ainda. E Assim, graxarim também. Graxarim, quando a gente andava ali para cima, assim, ele esperava quando a gente fazia que nem um cachorro, assim. Essa canga de 45 puxou a madeira da casa também, depois do engenho, essa canga aqui. A gente trabalhava muito com carne de boi porque quebraram muitos carne de boi aqui. Porque o caminho era ruim, era muito de pedra, né? As rodas se gastavam muito porque era só lama, aí eles ficavam finos. Esse aqui o Leopoldo Leite fez. E negócio de fazer carne de boi eu também às vezes não dava conta. E o pessoal vinha para fazer, que precisava de um carro de boi e a gente não tinha pronto, não? Então tudo isso era a luta da gente, não? Como o pessoal se mantia praticamente a maioria só da roça, da lavoura, ele já tinha que estar preparado com alguma coisa que ele também podia ter, onde ele se sustentar com a esposa e pensando futuramente ter os filhos também e ter onde deixar essa lavoura, né, já pronta. Não pegar essa caninha ou o aipinzinho e vender para outro, para ganhar menos dinheiro. Não vai ganhar tanto com uma lavoura pronta. E daí ele ia montando o engenho dele, se ele tinha capacidade. Se o local permitia também. Difícil é de saber, mas praticamente nesse canto todo mundo tinha engenho, tá? Tinha mais de 50, bem mais. Cada colono tinha seu engenho, né, cara? Ele tinha a sua produção, tu fazia a produção de farinha. E ali, o colono, ele não comia um saco de farinha por outro. O colono gastava 30, 40 sacos de farinha por ano. Porque daí ele botava um paiol de farinha. Aí ele comia, as criação comia, cachorro comia, tudo ele tirava dali para o consumo, né, cara? Se tinha um paiol de farinha, é o que tinha comida, né, como se diz, né, cara? Aí quando criasse um porco, uma galinha, uma coisa, já tinha farinha. E o melado é a mesma coisa, o melado era para torrar um café, era para, né, quem tinha, todo colono praticamente tinha um engenho de farinha. Todo colono tinha. Aí lavava um polvilho, fazia um arroz, então ali eles se mantinham com o que eles tinham, né, cara? E não compravam nada. O que eles plantavam aqui era mandioca e cana. Como é que é, né? A cana fazia uma vez por ano, melado, a mandioca uma vez por ano também. Então, eles tinham que viver dali, né, cara? O método do pai foi diferente. Daí ele viu que era um meio de ganhar dinheiro, né, cara? Aí foi fazendo a farinha e ele foi dedicando só aquilo ali, daí, né, cara? Aí ele não fez outra coisa sem ser a farinha, daí. Fazia farinha e vendia, embalava e sempre foi farinha. Nunca fizemos melado, essas coisas, nunca fizemos. Olha, o pai fez a vida inteira. Quando eu nasci, ele fez o primeiro engenho quando eu nasci, mas ele já trabalhava no engenho do meu avô, tá? Ele já estava em cima do morro ali assim, no voo da Maneca ali, o outro engenho, o pai fazia lá. Daí quando eu nasci, ele fez o engenho. O pai dava o engenho prontinho, como está trabalhando aqui, ó. Eles faziam então, mesmo. Fazia 8 sacos durante o dia, levava 7 e deixava um para o engenho. A gente tinha o seu freguês para vender. E de noite, assim, ou de manhã cedo, a gente carregava no carro de boi e levava para o freguês, para
Dona Augusta, o senhor tio Leo, ou aqui o seu Tarsilo para banana, Tarsilo, né? comprava banana quase tudo. Aqui até o tio Pedro também. O tio Pedro comprava Também melado. o melado todo. Às vezes eles vinham assim, a Dona Augusta, eles vinham com a carreta buscar assim o açúcar, que quando eles compravam assim 15, 20 sacos de açúcar, eles vinham com carro de boi. O Aldemir Rios, Eles vinham com carreta. aquele vinha com carreta. Aquele sempre trazia 3 cavalos para não ficar encalhado. O El Socorro. Comprador forte que foi nosso aqui, foi o pai do Nelson, o avô do Júnior, Mercado Júnior, né? Isso, o Nico. E o falecido meu pai comprou o caminhão no ano 65, um F500. Aí ele pagava um motorista, né? Aí ele começou a vender fora melado e o açúcar, né? Eu, dos 14 anos até os 18 anos, eu puxava açúcar com carroça dos colonos, açúcar melado, farinha. Aqui, Louro, Santa Maria, aqui pro Rio Farias, para essa banda aqui, tudo aqui. Aquele foi o maior negociante confiável mesmo, sério. Comprava mercadoria do ano todo e nós pegávamos as coisas do mercado dele também dentro desse tempo. E cada um marcava o que daqui saía para lá, o que vinha de lá para cá também cada um marcava. E no fim fazia as contas e o dinheiro que sobrava o pai trazia. O meu avô José Pedro Zimmermann, no tempo aí que tinha a venda, vendia também tecidos, né? Trigo, só vendia só quando era na festa, véspera de festa, né? Aí algum colono comprava uns quilos de trigo, fazia uma alimentação diferente, né? E o mais era vendido muito fubá, açúcar pouco, café era vendido bastante, era vendido muita querosena, né? Muita querosena, ferramenta, todo tipo de ferramenta era vendido, né? Muitas vezes, muitas mercadorias levavam de carroça de cavalo aí, até Biguaçu ou até Florianópolis. E o carreteiro, sabe quem era, o carroceiro? O Osmar Santos. E o Nelson puxava e quando o Nelson saiu no caminhão, o Osmar puxava. E o falecido pai também tinha um carro de mola, né? Isso aí, com esse carro de mola aí, eu fui buscar muitos noivos aí, dia de casamento, e levantar, às vezes, 10 horas da noite, ir no pasto, pegar os cavalos, cangar no carro de mola, e lá no Rachadel buscar a parteira, a Anastácia Guess, e levar lá no Louro. Isso aí aconteceu muitas vezes. Que o falecido pai não negava favor, né? O mais pesado era o dinheiro, às vezes faltava demais. Porque naquela época não era de fazer o dinheiro como hoje. Isso não vinha cada sábado, de 14 dias para dentro. Naquela época era, eles pediam às vezes 3 meses, meio ano. O ano 68 e 69 foi 2 anos bons. Todo ele que fabricava cachaça, ele tirou, como se diz, o cavalo da chuva. Ele tirou um bom dinheiro nesses 2 anos. Às vezes tinha anos que a gente trabalhava e não sobrava nada. E a farinha tinha ano, estava muito barata demais, não trabalhava só para despesa, pai, né, cara? E os primeiros anos nós fazíamos cachaça. E depois parou a cachaça São Paulo tomou conta e ela ficou líder. E ontem a nossa cachaça perdeu, quer dizer, o poder comercial. Eu estava moendo, aí a calha quebrou, que ela é de 3 metros, assim, a calha entre morrão e morrão. Aí os rapazes disseram, o pai deixa o teu engenho, deixa. Isso não dá nada, bom na verdura. Eu acho que muito faltou de incentivo, né, cara? Porque também daí veio a verdura, que era mais fácil. A verdura, a grama, a verdura tu planta toda semana, todo mês, tu colhe a tua colheita, né, cara? Se tu plantar a cebolinha, tu colhe todo dia. Se tu plantar um repolho, qualquer coisa, 2, 3 meses tu tem dinheiro, né, cara? Como se diz, né, cara? O dinheiro é mais fácil de vir, né, cara? E a farinha não, a farinha tu fazia uma vez por ano. E daí outra também.
o pessoal deixou muito de plantar, porque daí foi proibido esse negócio de desmatamento. Só que o desmatamento foi uma coisa assim meia... Não foi tanto assim, o desmatamento podia ter sido evitado, né? Você podia ter evitado uma roça e plantado outra árvore de volta, né? Como antigamente, o pai botava a roça de mandioca, quando acabava, tirava a mandioca, ele plantava o ingá. Aí, 3, 4 anos, ela estava mata formada de volta, né, cara? Então faltou talvez esse incentivo, né, cara? Aí eles vieram, vão plantar pines, plantar calibre, mas o pines e o calibre acabou mais com a terra ainda, que ressecou tudo, né, cara? É uma coisa que, tu vê onde tu planta o pines, ali não colhe mais nada, não se cria um passarinho, não se cria nada, né, cara? E que tu plantava antigamente com engazeiro, plantava outra árvore, pouco tempo a mata estava pronta para botar a roça de volta, né, cara? Às vezes não tinha uma comida para fazer, arrancavam um pé de aipim, faziam um aipim cozido, um melado, né? Faziam um meladinho e uma batata doce, matava uma galinha, dava um pedacinho para cada um, né? Já era dividido, né? Botava batata doce assim na frente da boca do forno, aquilo assava ali. Um pinhão botava no fogo e saltava para cima, cara. Tudo, até uma tripinha de porco assada no espeto, né, cara? Tudo era bom. Às vezes, meio-dia, antes de nós ir para a roça, a gente botava um careiro de banana ali e no verão a gente descansava um pouco de meio-dia e aí umas 2 horas a gente ia para a roça e daí a gente comia aquela banana. Aquela da beira do forno aí era muito boa, cara. Ele fazia um beiju, fazia um cuscuz, terminava de fornear e vinha fazer aquilo. Alimentava bem, porque o pão era feito com milho, com mais outra mistura no meio, cará e outras coisas boas. O pão era feito massa de milho, né, cara? E fazia um tipo de rosca de massa também. Comia muito feijão. Todo dia um panelão de feijão, rosca e banana frita. Só que o pai descia, comprava um peixinho, um pedacinho de peixe, assadinho na brasa, né? Matava o porco, assava a carne toda, botava dentro da banha, aí tinha carne para 2, 3 meses ali, né? Carapa eu tomava, eu tinha a cuia de chifre, que a carapa alimenta muito. Era o melado, era o açúcar mascável, era farinha e era o polvilho, e beiju, e cuscuz, e tapioca. Olha, do engenho se colhe muita coisa para comer. Eu tenho a agradecer muito a Deus que eu era uma pessoa disposto e eu não eu podia enfrentar tudo. Eu gostava muito de trabalhar com meu pai e fazer o açúcar. Olha, eu era um rapazinho de 6, 7 anos, eu já estava aqui em volta do pai, aqui no engenho, que eu gostava de ver ele trabalhar aqui no engenho. Dá uma lembrança, dá uma saudade daquele tempo, cara. Às vezes está assim no pensamento e a gente escuta ainda. A gente escuta ainda as risadas das crianças, porque estava cada gargalhada. Olha, eu me sinto muito feliz porque eu tinha o pensamento para cuidar dessa obra que o pai construiu. Porque se eu relaxasse, hoje estava tudo no chão, não tinha mais nada. E assim a gente sempre... Tem uma hora que a gente vai aqui no engenho, faz uma coisa aqui, vem uma pessoa de fora, vamos ver o engenho. Daí a gente se alegra, a gente se sente muito feliz. Eu quero montar um engenhozinho só para a gente não perder a tradição da família. Engenhozinho pequenininho, para o pessoal ver como é que se faz uma farinha, né? Porque tem a maior parte dessa criançada nova, o pessoal novo não sabe como se faz uma farinha, né, cara?
causa que eu montei tudo pequenininho, é só para ter coisa que funcione e ver que a farinha sai dali, né, cara? Mas tudo mais manual, tá? Mas é coisa para saber como é que o trabalho que dá, né? Peneirar a farinha à mão, botar a mandioca na rapadura com a mão, tirar a mandioca que sai da rapadura, botar no sempador com a mão, puxar a prensa com a mão, tudo para o pessoal ver o trabalho que é, não é sacanear com a mão, para ver que o trabalho que era, né? Não fazer uma coisa, peneira sozinha. Tem esquema, para a pessoa ver como o negócio era difícil, né? Olha, para falar muito verdade, eu tenho muitas saudades daquilo. As minhas juntas de boi que eu tinha e do carro de boi. E do engenho. Por causa disso, o engenho está aqui. E eu não podia abandonar. Todo dia estou pensando assim nesse engenho e tinha alegria aqui dentro. Eu tenho saudades do engenho.